Nossa jornada pela faixa de Gaza, uma estreita faixa de terra no Oriente Médio, nos levará por uma região complexa e conturbada. Aqui, exploraremos os eventos e circunstâncias que moldaram a identidade da faixa de Gaza ao longo dos anos. Nas profundezas da faixa de Gaza, o solo não apenas carrega a história, mas também os murmúrios de civilizações antigas, que moldaram esta terra ao longo de milênios. Essa história começa há milhares de anos, por volta de 3000 a.C., quando a região da faixa de Gaza estava sob o domínio do Império Egípcio. Às margens do rio Nilo, um comércio vital florescia. Gaza servia como um posto avançado comercial, onde os egípcios negociavam com diversas nações do Oriente Médio. À medida que avançamos no tempo, em torno de 1200 a.C., encontramos as raízes da civilização israelita na região. A presença israelita se revela em textos bíblicos que descrevem uma terra disputada. Esta era repleta de narrativas antigas, que lançaram as bases para uma história que transcenderia os séculos. Enquanto a história israelita deixava sua marca, uma civilização distintamente diferente, a Filisteia, começava a florescer. Entre os séculos 12 a.C. e 7 a.C., a cidade de Gaza era um ponto fulcral no coração do território filisteu. Os filisteus, conhecidos por sua avançada metalurgia e contribuições culturais, disputavam a terra com seus vizinhos israelitas. A roda do tempo gira, e nos transporta ao início da era cristã, no domínio romano oriental. Os bizantinos deixaram sua impressão, construindo igrejas e fortificações que ecoam a fé cristã na paisagem da faixa de Gaza. Esta época viu o surgimento de comunidades cristãs que deixaram um legado duradouro. Os romanos, mestres da engenharia e da construção, deixaram seu toque inconfundível. Estradas e fortificações romanas testemunham a passagem de uma das maiores potências do mundo antigo. Seus marcos ainda se erguem como guardiões do tempo. Por fim, mergulhamos na era islâmica, que começou a influenciar a região após o século VII d.C. O Islã deixou um profundo impacto na cultura, na arquitetura, e na forma de vida da faixa de Gaza, moldando o seu caráter até os dias de hoje. A faixa de Gaza é uma terra de histórias entrelaçadas, onde civilizações antigas e crenças se misturam em uma tapeçaria rica. Caminhar por essa região é como percorrer as páginas de um livro de história, onde cada pedra conta um conto, e cada esquina revela uma parte do passado. E enquanto a faixa de Gaza enfrenta desafios contemporâneos, sua herança continua a desempenhar um papel fundamental na compreensão de sua complexa e diversificada história. Por gerações, os palestinos habitaram essa estreita faixa de terra no Oriente Médio, criando raízes profundas e uma identidade única. As origens remontam às terras históricas da Palestina, onde muitos palestinos viveram por séculos. No entanto, conflitos e deslocamentos os levaram a encontrar refúgio na faixa de Gaza. O território, limitado pelo mar Mediterrâneo e cercado por fronteiras complexas, tornou-se seu lar, uma terra de esperança e desafios. Gaza é um microcosmo das raízes palestinas. Muitos de seus habitantes traçam sua linhagem até as cidades e vilas históricas da Palestina. Apesar das décadas de tumulto, eles mantêm uma conexão inabalável com sua cultura, língua e herança. As últimas décadas testemunharam uma série de conflitos e desafios. O bloqueio imposto e as restrições de movimento tornaram a vida cotidiana um ato de equilíbrio constante. Escassez de recursos básicos e falta de oportunidades, frequentemente fazem parte da realidade. Mas é na adversidade que a resiliência palestina brilha. O povo de Gaza demonstrou uma capacidade notável de adaptação,
encontrando soluções criativas para os problemas que enfrentam, e mantendo sua determinação em busca de um futuro mais promissor. Gaza é uma verdadeira tapeçaria de diversidade. Palestinos de diferentes partes da Palestina, de variadas origens étnicas e religiosas, vivem lado a lado. A diversidade é um pilar fundamental da sociedade. Apesar dos desafios aparentemente intransponíveis, o povo palestino na faixa de Gaza mantém a esperança de um futuro melhor. Eles buscam soluções para o conflito e a injustiça, trabalhando incansavelmente para construir uma sociedade mais justa e igualitária. A faixa de Gaza é um lugar onde as histórias são escritas todos os dias, e a resiliência e a determinação do povo palestino continuam a forjar um destino incerto, mas cheio de esperança. Gaza é uma lição de humanidade, um testamento da capacidade do espírito humano de perseverar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A história da faixa de Gaza é repleta de reviravoltas, e um dos capítulos mais intrigantes foi o período de domínio otomano. Situada na encruzilhada de continentes e culturas, esta faixa de terra foi testemunha de muitos impérios que buscavam controlá-la, e o Império Otomano não foi exceção. No final do século XVI, o Império Otomano expandiu seus territórios para incluir a faixa de Gaza, trazendo consigo sua rica herança cultural e influências islâmicas. Durante esse período, a região experimentou prosperidade, com cidades fortificadas e um comércio ativo ao longo da costa do Mediterrâneo. Os otomanos trouxeram uma administração que moldou a estrutura social e econômica da faixa de Gaza, deixando marcas profundas na cultura local. Mesquitas, bazares e banhos turcos se tornaram parte integrante da paisagem. O legado otomano perdurou por séculos, e é visível na arquitetura e na herança cultural da região. No entanto, o domínio otomano na faixa de Gaza não foi um período contínuo de paz e prosperidade. A região viu seu quinhão de conflitos, incluindo confrontos com impérios rivais e desafios internos. Ao entender o domínio otomano na faixa de Gaza, podemos apreciar a complexidade de sua história, e sua profunda conexão com o legado do Império Otomano. É um capítulo fascinante que influenciou a identidade da região, e deixou marcas que podem ser vistas até hoje. O domínio britânico na faixa de Gaza começou em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, quando as forças britânicas capturaram a região do Império Otomano. A mudança de controle trouxe consigo uma série de transformações. A influência britânica se fez sentir não apenas na administração da faixa de Gaza, mas também na cultura e na economia. Durante esse período, houve esforços para modernizar a região. A infraestrutura foi melhorada, com a construção de estradas, portos e instalações de transporte. Essas mudanças contribuíram para o desenvolvimento econômico, e trouxeram uma nova dinâmica à vida na faixa de Gaza. No entanto, o domínio britânico não foi isento de desafios. Tensões políticas e sociais surgiram, à medida que movimentos nacionalistas palestinos buscaram independência e resistiram à presença estrangeira. Essa era viu o surgimento de líderes e movimentos, que se tornariam peças fundamentais do xadrez político da região. Em 1947, a Grã-Bretanha anunciou sua intenção de retirar-se da Palestina, deixando um legado complexo. A faixa de Gaza, juntamente com outras partes da Palestina, entrou em um período tumultuado de transição, que culminou na criação do Estado de Israel, e na Guerra Árabe-Israelense de 1948. O domínio britânico na faixa de Gaza deixou marcas profundas na história da região. Essa era de mudanças e desafios, permeada pela luta por independência e identidade, desempenhou um papel fundamental na formação da faixa de Gaza moderna. Entender essa fase é essencial para compreender as complexidades da região nos dias de hoje.
A faixa de Gaza é palco de um dos conflitos mais longos e intrincados do mundo, o conflito árabe-israelense. Este conflito, que atravessa décadas, é marcado por uma série de eventos e temas complexos, que têm atraído a atenção global. As raízes do conflito remontam ao início do século XX, com a chegada de imigrantes judeus à Palestina, e o desejo de estabelecer um Estado judeu. Isso levou a tensões crescentes entre as comunidades judaica e árabe, que disputavam a mesma terra. Em 1947, as Nações Unidas aprovaram o Plano de Partilha, que propôs a criação de Estados judeu e árabe na Palestina, mas esse plano desencadeou uma guerra que alterou a paisagem geopolítica da região. O ano de 1948 marcou a criação de Israel e o êxodo palestino, quando centenas de milhares de palestinos fugiram de suas casas. A faixa de Gaza, então administrada pelo Egito, tornou-se lar de um grande número de refugiados palestinos, uma questão que permanece não resolvida até hoje. Desde então, a faixa de Gaza tem sido um ponto focal do conflito. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou a faixa de Gaza e a Cisjordânia, e o controle israelense sobre a faixa de Gaza durou até 2005. Nesse ano, Israel retirou suas tropas e colonos judeus da região em um movimento unilateral. No entanto, a retirada israelense não resultou na independência da faixa de Gaza. Em 2007, o grupo militante Hamas assumiu o controle da região, criando um governo paralelo ao da Autoridade Palestina na Cisjordânia. Isso levou a um bloqueio israelense e egípcio da faixa de Gaza, restringindo o movimento de pessoas e mercadorias. O conflito na faixa de Gaza tem sido marcado por uma série de confrontos militares, com ciclos de violência que causaram sofrimento humano e destruição. Os esforços para encontrar uma solução duradoura para o conflito continuam, envolvendo a comunidade internacional, mas as perspectivas de paz permanecem desafiadoras. A faixa de Gaza, com sua história tumultuada e suas pessoas resilientes, está no epicentro de um conflito que envolve questões complexas, incluindo direitos humanos, autodeterminação e soberania. A busca por uma resolução pacífica e justa continua, à medida que a faixa de Gaza e seus habitantes continuam a lutar por um futuro de estabilidade e prosperidade. O bloqueio, imposto por Israel com a colaboração do Egito, é um dos aspectos mais intrincados e debatidos do conflito árabe-israelense. O bloqueio começou em 2007, quando o grupo militante Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza, desencadeando uma resposta imediata de Israel. A justificativa dada por Israel para o bloqueio foi a preocupação com a segurança, uma vez que o Hamas é considerado uma organização terrorista por Israel, outros países, e a maior parte da opinião pública. No entanto, o bloqueio evoluiu para uma política que vai além da segurança. Restrições severas foram impostas, afetando a vida cotidiana dos habitantes de Gaza. As restrições abrangem desde a circulação de pessoas e bens até a importação de materiais de construção essenciais. Isso resultou em dificuldades significativas no acesso a cuidados de saúde, educação e emprego. Os críticos do bloqueio argumentam que ele viola os direitos humanos básicos dos palestinos, incluindo o direito à liberdade de movimento, à saúde e à educação. A comunidade internacional expressou preocupação com o impacto devastador do bloqueio na população civil. Esforços para aliviar o bloqueio têm sido feitos ao longo dos anos, incluindo acordos de cessar-fogo e mediações internacionais, mas uma solução duradoura tem se mostrado esquiva. O bloqueio de Gaza continua a ser uma questão central no conflito israelense-palestino, gerando debates sobre segurança, direitos humanos, e a busca por uma resolução pacífica e justa para uma região que enfrenta desafios complexos. A faixa de Gaza, com sua história de resistência e resiliência, é uma peça crucial no quebra-cabeça do conflito, e seu povo enfrenta desafios monumentais enquanto anseia por um futuro de esperança e estabilidade.
No coração do conflito árabe-israelense, a faixa de Gaza viu décadas de desafios, sofrimento e lutas, mas em meio a essas adversidades, também surgiram esforços humanitários notáveis. Enquanto a região enfrenta bloqueios, conflitos e carências, muitas organizações e pessoas dedicadas trabalham incansavelmente para fornecer assistência e esperança. Organizações não governamentais desempenham um papel crucial na prestação de ajuda humanitária. Elas fornecem assistência médica, alimentos, abrigo e recursos essenciais para as comunidades em Gaza. Médicos, enfermeiros e voluntários corajosos arriscam suas vidas para tratar os feridos e doentes, apesar das condições extremamente difíceis. A educação é uma das áreas mais afetadas pelos conflitos. Mesmo assim, escolas e instituições de ensino persistem em operar. Professores dedicados oferecem aulas sob ameaça constante, proporcionando oportunidades de aprendizado para as crianças em meio ao caos. Organizações internacionais e países têm buscado mediar e aliviar as tensões em Gaza. Esforços de paz, embora desafiadores, são vitais para buscar uma solução duradoura para o conflito. Apesar das dificuldades, os esforços humanitários lançam uma luz de esperança na faixa de Gaza. Eles demonstram que, mesmo nas condições mais difíceis, a compaixão, a solidariedade e a resiliência humanas prevalecem. Esses esforços, embora às vezes enfrentando obstáculos significativos, são um lembrete poderoso de que a humanidade não está perdida, mesmo nos cantos mais sombrios do mundo. A faixa de Gaza, com sua história complexa e sua população resiliente, continua a inspirar a busca por um futuro mais pacífico e próspero na região. A história da faixa de Gaza é uma narrativa complexa de adversidades, resistência e, acima de tudo, esperança. Situada no epicentro de conflitos e tensões, essa estreita faixa de terra costeira testemunhou décadas de desafios intransigentes. No entanto, também é um lugar onde a resiliência humana brilha intensamente. Ao longo dos anos, as comunidades de Gaza têm enfrentado bloqueios, conflitos, privações e perdas inimagináveis. No entanto, as organizações humanitárias e indivíduos destemidos continuam a trabalhar incansavelmente para proporcionar assistência crucial em meio a condições extremamente difíceis. Médicos arriscam suas vidas para tratar os feridos, professores perseveram na educação de crianças sob ameaça constante, e mulheres desempenham um papel vital na sustentação de suas famílias e comunidades. Além disso, a mediação internacional e os esforços de paz buscam aliviar as tensões em Gaza, abrindo uma janela de esperança para um futuro mais pacífico. Os desafios persistem, mas o espírito humano de resiliência, compaixão e solidariedade prevalece. Assim, enquanto a faixa de Gaza continua a enfrentar incertezas e dificuldades, ela também é um lembrete de que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a humanidade encontra maneiras de emergir da escuridão com determinação e esperança. À medida que a região busca uma resolução para seus conflitos e desafios, podemos acreditar que a luz da paz brilhará com ainda mais intensidade. A faixa de Gaza é um testemunho da persistência do espírito humano, oferecendo a promessa de um amanhã mais brilhante. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e compartilhe para que possamos alcançar mais e mais pessoas. Se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar nossos próximos conteúdos. Até os próximos vídeos.